Daqui a pouquinho eu vou conversar com a advogada Fernanda Vioto, ela já está comigo aqui. Doutora Fernanda, boa tarde, obrigado pela participação com a gente hoje no Balanço. Ela vai falar com a gente um pouquinho a respeito de novas mudanças na legislação trabalhista. Como assim, Juliano? Lembra de tudo aquilo que a gente falou, daquela medida provisória que permitia suspensão de contratos de trabalho, redução de jornada? Tudo aquilo deixa de ser provisório. Isso foi transformado em lei, sancionada já pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas, Juliano, o que é que significa isso? Pode reduzir salário agora, pode reduzir jornada para sempre, pode suspender o contrato de trabalho. O que mais que muda? Eu tenho uma reportagem sobre isso, eu vou te mostrar a reportagem agora e, na sequência, na conversa que eu vou ter com a doutora Fernanda, bota ela aqui de novo para mim, você vai poder fazer perguntas também, tá? Vamos acompanhar juntinhos a reportagem? Enche a tela. No quiosque de sucos e salgados, os 3 funcionários que continuam com emprego estão com a jornada e o salário reduzidos em até 70%. Este foi o jeito encontrado pela dona do estabelecimento para seguir funcionando em meio à crise econômica imposta pela pandemia de coronavírus. A gente teve que demitir 4 funcionários e a gente está com 9 funcionários agora. Aí a gente suspendeu por 60 dias, né? E agora eles voltaram com redução da carga horária. Tá muito complicado mesmo, porque as vendas despencaram. Eu noto assim que os clientes eles vêm aqui, tipo assim, quem pegava 2 salgados e um suco, pega um salgado, um cafezinho, um salgado e um suco. Você vê que as pessoas estão economizando mesmo, dando uma segurada mesmo, porque não tá fácil para ninguém. A flexibilização da jornada de trabalho por até 3 meses foi garantida por uma medida provisória do governo federal logo no início do surto da Covid-19. Recentemente, a MP foi prorrogada pelo presidente Jair Bolsonaro por mais 90 dias, ou até quando durar a pandemia. Pela norma, a redução deve ser feita por acordo individual entre empresa e trabalhadores que recebem até 3 salários mínimos. Parte da diferença do vencimento é custeada pela própria União. Prejuízo né? Só que se é para um bem geral, se é para a saúde nossa, eu acredito que essa medida foi bem tomada. Porque a gente não tem que pensar só no agora, a gente tem que pensar no amanhã. O comércio, que nem essa quarentena agora, já está judiando tanto de quem trabalha quanto do empresário. Então vai chegar uma hora que, se continuar que nem tem redução de carga horária, mas com o comércio fechado, como o próprio empresário vai conseguir tocar o comércio dele para frente? Então... Aqui em Londrina, pelo menos 50 mil trabalhadores estão nesta mesma situação, trabalhando e ganhando menos ou com os contratos completamente suspensos. E uma parte considerável deles é do chamado comércio de rua, que vive um cenário de incerteza e indefinição desde o início da pandemia de coronavírus. De acordo com dados do sindicato que representa os trabalhadores do comércio, mais da metade dos 20 mil funcionários já foram afetados. O presidente do sindicato explica que, como o acordo é individual, a entidade não participa da negociação. Ele destaca ainda que existem empresas se aproveitando da possibilidade para participar da iniciativa mesmo sem precisar e que, inclusive, há rumores dando conta de que, em alguns casos, os funcionários têm o contrato suspenso, mas continuam trabalhando normalmente. O problema é que eles têm medo de denunciar. A medida provisória, eu estou para lhe dizer que ela é ruim para os 2 lados, mas mais para o trabalhador, porque ela não dá possibilidade nenhuma para o trabalhador. A medida provisória, ela beneficia apenasmente o governo e o patronal. O empregado, ele vai no barulho. O que vier ali vai. Sei que tem empresa que não precisa, mas está utilizando. Lógico que não são todas, mas tem casos que a gente sabe. Nós temos casos fora daqui de Londrina, nós temos casos que já foi acionado na justiça e tiveram que voltar atrás. Então, gente, eu acho que não é a hora de tirar proveito. Então, esse é que é o problema. O principal conselho é que eles mantenham informado. Nós temos site, a gente tem os meios de informações.
temos o local, nós temos o endereço, nos procura, não precisa se identificar. Nós temos muita coisa para fazer, nós não vamos sair correndo atrás de ninguém. Se a pessoa não quer que faz nada, nós não fazemos, vai lá, toma um copo d'água e pode ir para casa tranquilo, tá? Nós não vamos fazer. Agora, se precisar fazer e a gente pedir autorização e ele der, tudo bem, nós vamos fazer. Tem o Ministério Público, tem o próprio Ministério do Trabalho, que hoje, né, pertence ao Ministério da Economia, mas tem. Então, e estudar mais, se informar, procurar ter um espírito mais crítico. Não vem com essa conversa, isso eu não sei, eu não sei, eu não sei. A verdade é que agora tá tendo todo mundo que se sacudir, se mexer, tá? Ninguém mais pode fazer uma coisa só, você tem que estar sempre se reciclando, tá entendendo mais da função, você trabalha num lugar, vai buscando outras coisas. Eu sempre dou o exemplo do Cimei, porque é um cara que eu vejo como um cara dedicado, um cara que corre atrás, tá? Ele tá aqui na câmera, chegou aqui, não sabia fazer câmera, tinha feito câmera lá na Tarobá, que era aquela câmera parada, ficava soldada no chão, chumbada, nem mexe do lugar, e ele ficava lá só de olho. Com 2 meses aqui, ele já estava arrebentando aqui, tanto que está com a gente no estúdio, me ajuda a fazer o programa aqui o tempo todo. E agora, por exemplo, ele está fazendo curso de edição. Então é isso, todo mundo está tendo que buscar essas coisas. Não dá mais para você fazer uma coisa só, você tem que entender onde é que você está trabalhando e o que mais naquela empresa você poderia fazer. Porque é isso, tá? A gente está num momento difícil, a gente está num momento aí que, se a gente não se reinventar, a gente corre risco de ficar para trás. Mas com essas mudanças todas, vamos conversar então com a doutora Fernanda Vioto aqui, que é advogada e vai tentar nos ajudar a entender essa nova legislação. Doutora, quando veio essa proposta inicial de redução da jornada, as pessoas trabalhando 25% a menos, ganhando 25% a menos também, a história da suspensão do contrato de trabalho, no início por até 2 meses, tudo isso era uma medida provisória. Isso vai se manter agora ad eternum, para sempre, de acordo com essa sanção do presidente Jair Bolsonaro, a menos que a lei mude depois. O que dessa medida provisória que nos assustou de início, mas que ajudou a preservar empregos, obviamente, o que é que se mantém nessa nova legislação? Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Sempre um prazer estar aqui no seu programa. E sobre essa medida provisória, ela foi editada em abril com a ideia de instituir um programa para preservar a renda e o emprego. Então, qual era a intenção dessa medida provisória? Que houvesse o menor número de demissões e que nós tivéssemos também uma diminuição de gastos pelas empresas se elas tivessem que fazer a rescisão de contrato de trabalho. Essa medida provisória, como todas as outras, ela tem validade só por 60 dias, e aí, como havia necessidade de prorrogar essa medida provisória para ter prorrogação dessas medidas, desses programas, então, essa medida provisória acabou virando lei agora no dia 6 de julho. O que mudou com relação à medida provisória inicial? Não mudou muita coisa, porque o presidente vetou várias mudanças, né, que poderiam acontecer. Mas cabe aqui esclarecer, você há pouco falou no seu programa, mostrou as imagens das lojas, do comércio em Londrina, muitas lojas fechadas, e você fez a pergunta, como é que fecha a conta, né? Não está dando para fechar essa conta. Infelizmente, os empresários, os comerciantes não estão dando conta de fazer o pagamento do salário dos seus funcionários. E aí, poderia o empresário fazer? Caberia ele demitir o empregado? E qual o custo dessa rescisão do contrato de trabalho para o empregador? Ele já está com o faturamento quase a zero, né? Ele está ganhando cada vez menos. Como é que ele vai fazer para rescindir o contrato de trabalho, fazer a rescisão, pagar essas verbas trabalhistas? E se ele não fizer, ele pode receber uma ação trabalhista depois. Então, foi para ajudar o empregador, que está com dificuldade de pagar o salário, mas principalmente para gerar uma estabilidade de emprego para os trabalhadores. E com essa medida provisória, o que acontece? Essa medida provisória que virou lei,
o empregador pode, de comum acordo com o empregado, suspender o contrato de trabalho por 60 dias ou então reduzir a jornada para 25%, 50% ou 75%, 70%, desculpa, e dessa forma também fazer a redução do salário. E aí nós assistimos há pouco a matéria muito bem feita, dizendo dos benefícios e também dos pontos negativos, né, na visão de cada um. E o que a gente precisa pensar é que às vezes o empresário, ele precisa fazer essa conta precisa fechar, como você falou, e aí ele se vê diante de uma situação que ele não tem condições de pagar o salário desse funcionário. E aí essa medida veio justamente para auxiliar nessa situação. Se a gente analisar os números, você colocou aí na tela há pouco, aqui no Brasil nós já tivemos 11 milhões de empregados formais que receberam benefício dessa medida provisória que agora virou lei. A gente está falando de 1/3 da população que tem carteira assinada no Brasil. Esse 1/3 da população que tem carteira assinada no Brasil, que teve o contrato de trabalho suspenso ou a redução de jornada reduzida, eles poderiam ter sido demitidos durante a pandemia. Nós estaríamos falando de 11 milhões de brasileiros na rua, sem emprego. Doutora... E, em medida, nós evitamos essa situação. Para a gente entender, a partir de agora, fica da forma que está. Vamos imaginar, então, acaba a pandemia. A empresa vai seguir tendo a possibilidade de repente, sei lá, existem alguns momentos em que alguns setores param de funcionar. Vamos imaginar, janeiro e fevereiro, o setor de eventos, por exemplo, é um setor fraco. O restaurante, o buffet, a casa de shows, ela poderia suspender o contrato de trabalho neste período com base nessa legislação? Não, Juliano, a lei é muito específica com relação ao prazo e ela diz que esses benefícios só podem ser concedidos durante o período da calamidade pública, que até agora nós entendemos que é até 31 de dezembro desse ano. Não é ad eternum, não é para sempre. Na verdade, isso gera um desgaste na relação de empregado e empregador. Então, não. Na verdade, o governo nem quer assumir essa responsabilidade, né? Porque, veja bem, quem está custeando esse salário do trabalhador que está com contrato suspenso é o governo, é a União. Eles não querem assumir essa responsabilidade, que era do patrão, do empregador. Então, não vai ser para sempre. A gente fica muito triste assim, de ver que algumas empresas, como tem sido denunciado aí no seu programa até, estão se utilizando desses benefícios de forma indevida. Os funcionários têm sim que fazer a denúncia junto aos órgãos responsáveis, porque uma empresa, para ela assumir essa responsabilidade e fazer um acordo com o seu empregado, suspendendo o contrato de trabalho, reduzindo, ela de fato precisa ter essa necessidade. Vamos colocar aqui, se você tiver, por exemplo, um funcionário que está no grupo de risco, você volta a trabalhar, mas ele não pode voltar a trabalhar. Você vai demitir porque ele está no grupo de risco? Não, vamos suspender o contrato de trabalho dele. Eu estou, por exemplo, com parte da empresa trabalhando, né? O setor, por exemplo, da faxina não está indo, ou aquele setor não está funcionando. Eu posso não funcionários de outro setor. Tá certo. Doutora, tem algumas perguntas chegando aqui. Eu queria aproveitar agora e fazer a pergunta de você de casa, tá? Põe aqui, por favor, o WhatsApp, 991210893, e a gente vai tentar esclarecer rapidamente aqui o maior número possível de dúvidas. A Madalena está perguntando o seguinte: tem um valor específico para essa redução salarial? Ela disse que chegou a ouvir que era só para quem ganha mais de R$3 mil. Tem algum valor ou a pessoa que ganha salário mínimo pode sofrer essa redução? Madalena, na realidade, a lei estipula alguns requisitos para que possam ser oferecidos esses benefícios. A lei diz até 3 salários mínimos e tudo mais. O que a gente precisa ter em mente é que quando há redução à suspensão, o valor que você vai receber de salário é baseado no que você receberia se estivesse recebendo o seguro-desemprego. E o seguro-desemprego tem um teto. Então, por isso que também a lei diz sobre alguns requisitos de valores para poder ter esses benefícios. Mas ela poderia, sim, ter esse benefício. Tem uma pergunta da Michele aqui que está dizendo o seguinte, ela diz que já teve o contrato suspenso,
Hoje ela está com a jornada reduzida. Ela quer saber se ela pode ter uma nova suspensão, se a legislação permite isso. Olha, pergunta muito bem colocada nesse momento. Essa é a maior dúvida hoje de todo mundo que já teve esse benefício. E eu vou até estender, doutor, essa pergunta para a seguinte situação. As empresas que fizeram a redução da jornada por 2, por 3 meses, e quando isso vencer, isso pode ser prorrogado? Então vamos lá. A suspensão do contrato de trabalho e essa redução de jornada, ela pode ser prorrogada até o último dia da calamidade pública, nesse caso agora, 31 de dezembro? Juliano, não, na realidade, como funciona? O que foi prorrogado foi o prazo da medida provisória e não os prazos dos benefícios. Os prazos dos benefícios continuam os mesmos. Então, na verdade, essa lei que veio da medida provisória, ela só cabe para novas concessões. Então, para aquele que não teve o benefício ainda, mas que tem interesse em fazer parte desse grupo. Então, vejamos, eu já fui afetada pela suspensão ou pela redução, ou até pelos dois. Várias empresas concederam os dois. Houve prorrogação desse prazo? Não, não houve. A medida provisória previa suspensão do contrato-trabalho até 60 dias e redução da jornada até 90. Esse prazo não foi prorrogado. A lei não disse isso. Na verdade, a gente já sabe que existe um projeto para aumentar o prazo, para estender o prazo desses benefícios até 120 dias. Mas isso não existe ainda, não faz parte dessa nova lei. Então, se eu já tive um acordo com a minha empresa e já tive o contrato suspenso e a redução de jornada de trabalho, ela não vai aumentar esse prazo, tá? Eu, em tese, teria que voltar em período integral. Até que haja uma modificação que possivelmente venha a acontecer. Já nós tivemos notícias aí de que isso vai vir a acontecer, de alterações para prorrogar esse prazo de redução e de suspensão até 120 dias. Mas, por enquanto, isso não está acontecendo. Pode mandando suas perguntas, 99210893, você faz essa entrevista, você bate papo junto com a gente aqui. Doutora Fernanda, tem uma pergunta aqui, ela pede para não ser identificada, ela diz que está grávida, no início da gestação, e ela trabalha num supermercado como caixa. E ela está com muito medo, só que diz que o mercado onde ela trabalha não quer deixá-la ficar em casa. Ela tem o direito de pedir de alguma forma, ela tem medo, obviamente, também de perder o emprego, né? Ela diz que trabalha no caixa, obviamente, ela tem contato com muita gente, com muitas pessoas, e por estar grávida, ela está no grupo de risco, né, doutor? E nesse caso? Olha, na verdade, nós tivemos um probleminha, eu acho, aqui em Londrina com relação à gravidez, assim, durante a pandemia. Em alguns municípios, foram incluídos no grupo de risco grávidas em qualquer circunstância. Mas aqui no decreto municipal, eles colocaram como grupo de risco apenas grávidas com gravidez de risco. Então, as grávidas que não estão em situação de risco, em tese, não são grupo de risco e deveriam, então, estar trabalhando. Eu acho que se ela tem um receio pela gravidez, a única forma que eu entendo que ela deveria procurar resolver essa situação é talvez procurar um médico e talvez o médico atestar que existe um risco maior por ela estar grávida, e aí seriam duas vítimas do Covid, ela e o bebê. E a gente sabe que a situação é grave, uma mulher com coronavírus grávida é uma situação muito grave. Então, como o nosso município não disse que a gravidez sem ser de risco é uma pessoa do grupo de risco, e ela, em tese, teria que trabalhar se a empresa está funcionando, o ideal fosse, primeiro, que ela fizesse um acordo com a empresa, conversasse com a empresa para ter essa suspensão do contrato de trabalho, mas se ela não conseguir isso de forma amigável, talvez ela procurar um médico que possa atestar que ela, sim, corre um risco muito maior que os outros trabalhadores, que ela deveria ficar afastada. A Jô está dizendo que a firma que ela trabalha, uma firma terceirizada de limpeza, reduziu o salário e cortou o vale alimentação nesse período de pandemia. Pode? Vamos lá, essa é outra questão que gera muito burburinho, Juliano. Porque, na realidade, a lei não falou nada sobre isso, né? E parte dos legisladores, dos doutrinadores, enfim, das pessoas que estudam direito trabalhista, falam que não teria direito ao vale-refeição ou vale-alimentação o empregador que estaria com o contrato suspenso.
Porque se ele recebe esse benefício para se alimentar durante a jornada na empresa e ele estaria em casa, ele não faria jus, não teria direito a esse valor. Contudo, a outra metade das pessoas que estudam direito dizem que esse benefício não pode ser retirado, que ele incorpora, esse direito incorpora na vida do trabalhador e que ele não poderia ter esse valor de benefício cortado. E vamos imaginar que esse trabalhador está em casa e está, por exemplo, em home office, numa situação de trabalho em casa, mas ele tem que se alimentar, né? Então, tanto para quem está afastado, né, pela suspensão do contrato de trabalho, ou para quem está em home office, não está indo à empresa, eu entendo que o ideal é que o empregador pague, sim, esse vale-refeição, sob pena de lá na frente, quando começarem a sair as decisões, a justiça entenda que ele teria direito a receber esse vale-refeição ou alimentação, e aí essa conta vai ficar bem cara para o empregador. Então, eu sugiro que não corte esse benefício, que continue pagando, porque existe essa tese que esse benefício incorpora no salário e não poderia ser retirado do empregador. A Luciana do Maria Cecília está perguntando se empresas que estão em recuperação judicial podem entrar nesses benefícios do governo, podem suspender o contrato, podem fazer a redução de jornada e se o funcionário teria direito de buscar esses recursos federais. Olha, na realidade, a lei que estabelece esses benefícios, ela não exclui essa empresa que está nessa qualidade, tá? Então, ela poderia, sim, procurar o responsável e tentar fazer um acordo individual para tentar ter a suspensão ou a redução de jornada de trabalho. E é importante aqui a gente colocar que alguns empresários, pequenos empresários, nem sabem que esses benefícios existem, Juliano, acredite se quiser. Nós temos um país muito grande, nem todo mundo tem acesso às informações. Então, se você está nos assistindo e você está temendo por perder seu emprego, você está vendo que o dono da sua loja, do comércio que você trabalha, está passando por dificuldades e você está com medo de perder seu emprego, coloque para ele essa possibilidade, tente fazer um acordo, né, para reduzir a despesa do patrão da sua empresa. O Jefferson está dizendo que alguns funcionários da empresa onde ele trabalha pegaram coronavírus, estão sendo afastados. E ele quer saber se esses funcionários vão ter direito ao salário normalmente. Olha, isso já é uma questão previdenciária, né? O que a gente entra na mesma história de uma licença médica para uma outra enfermidade. Exatamente, porque existe agora o período de 14 dias de isolamento por suspeita, depois nós temos mais 14 dias quando se confirma. Então, aí ele possivelmente vai receber do governo, né, por esse afastamento de auxílio-doença. Tem muita gente perguntando aqui com relação ao home office. A Andréia está perguntando o seguinte, ela diz que ela teve a jornada reduzida, que na empresa dela ela trabalha agora dia sim, dia não, mas que quando ela está em casa ela fica recebendo mensagens do trabalho para resolver alguns problemas, hoje esse tal do WhatsApp que está na nossa mão o tempo todo. E aí, ela diz que está sendo cobrada pelos chefes para responder essas mensagens e para ajudar nesse momento. Juliana, é o seguinte, a modalidade de home office ela foi instituída com a reforma trabalhista. No home office, naquele modelo anterior da pandemia, que ninguém sabia que isso ia acontecer, né? O que era um trabalhador em home office? Ele já era contratado para fazer todas as atividades dele na sua residência. Normalmente não tinha controle de jornada, não tinha esse horário de entrada, horário de saída, né? Na verdade, na modalidade normal do home office, fora de pandemia, havia um estabelecimento de metas e de atividades que esse empregado deveria fazer em home office e ele, cumprindo essas atividades, não tinha muito horário para trabalhar, tal. O que aconteceu? A gente está vivendo uma outra realidade, né? A gente não está vivendo o home office instituído lá na lei trabalhista. A gente está vivendo, assim, uma situação em que eu não sou empregado home office, mas eu tive que ir para o home office. E aí, o que eu faço? Eu vou ficar 24 horas à disposição da empresa? Não, não dá. Eu não fui contratado para isso. Então, o que seria ideal? Estipular a jornada de entrada e de saída desse funcionário, ter um canal de WhatsApp para funcionar neste período e o funcionário não trabalhar após esse período.
isso vai gerar um problema para a empresa, isso vai gerar hora extra e essa conta vai vir depois. Ah, então não adianta. O dia que ela estiver aí sem trabalhar, nesse caso aqui ela está dizendo que trabalha um dia, não trabalha o outro, ela não teria a obrigação de responder isso, porque obviamente senão ela vai estar trabalhando em casa, né, doutora? E Juliano, se a gente pensar, se ela está com uma suspensão do contrato de trabalho, trabalhando dia sim, dia não, o dia que ela não tem que trabalhar e ele está sendo cobrada pela empresa, isso não pode acontecer, né? Porque é como se eu suspendesse o contrato de trabalho e o funcionário estivesse na empresa, que vocês acabaram de colocar aí a matéria, muito bem feita, que denuncia essas situações. Isso é uma fraude, isso não pode acontecer. Ou está suspenso, ou está reduzido, ou eu trabalho dia sim, dia não, ou eu estou trabalhando todo dia e não houve benefício nenhum. E aí tem que, sim, desfazer esse acordo e voltar da forma como era antes, tá? Então, não pode acontecer isso mesmo. Tem uma pergunta aqui que é bem curiosa, do Diego. Ele está dizendo o seguinte, o Diego disse que já tinha férias agendadas na empresa, que a empresa quer colocá-lo em férias, só que a esposa dele teve a suspensão do contrato de trabalho e vai estar em casa nesse período. Ele está dizendo o seguinte, Juliano, vamos brigar o tempo todo. Como eu posso negociar na empresa para mudar essa data? Isso é possível? Olha, na verdade, Juliano, é o empregador que estabelece qual é o melhor momento para a empresa para dar as férias para o seu funcionário. Então, a lei estabelece... Que conselho você daria para o Diego? Que o empregador possa decidir. Agora, se o Diego está com medo de ficar com a esposa dentro de casa, talvez fosse o caso dele conversar com o empregador dele e tentar negociar uma outra data, né, para ele sair de férias. Pelo jeito não dá para ele negociar com a esposa, né? Sim. Olha, não é só ele, viu? Tá todo mundo reclamando. O número de problemas domésticos aí entre marido e mulher nessa pandemia aumentou muito, viu, Juliano? Tá Mas certo. o que ele precisa verificar é que, às vezes, o empregador não pode mais modificar, porque se estiver lá naquele prazo de 12 meses, limite para conceder as férias, aí, infelizmente, amigo, você vai ter que ficar em casa com a sua esposa mesmo. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela participação. Espero contar com a doutora aqui mais vezes. É ótimo fazer esse tipo de esclarecimento, prestar serviço aqui. Obrigado por participar do Balanço. Imagina, sempre um grande prazer. Um abraço a todos.